Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, minhas irmãs, que bênção estar aqui com vocês. Essa linda igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. Evangelho, segundo o registro de João, capítulo 21, versos de 1 a 19. De 1 a 19. Está escrito assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Até aqui. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto já no final da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que foi um discípulo de Jesus.
que foi um apóstolo de Jesus, que pregava e os corações se derretiam, que orava pelos enfermos e eles eram curados. Quem é este homem que abriu a porta do evangelho para judeus e gentios? Este homem talvez é o maior emblema de quem é o ser humano. Este homem era filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, pescador, empresário de pesca, que viveu e trabalhou ao longo da sua vida ao redor deste lago, deste mar chamado Mar da Galileia, encurralado pelas montanhas de Golã, pelas montanhas da Galileia. Quem é este homem? Este homem é um símbolo da nossa natureza controvertida, complexa, difícil de entender. Um homem de muitos avanços e recuos, de muitas escaladas e muitas quedas. Um homem que tinha uma precisão claríssima de quem era Jesus. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele responde pelo grupo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para em seguida reprovar Jesus. E Jesus olhar para ele e dizer, arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Este homem capaz de uma fé robusta, a ponto de dizer para Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro. Daqui a pouco, ele começa a olhar para a força do vento, teve medo e naufraga. Este homem, com a coragem insólita, a ponto de dizer para Jesus, ele que todos te abandonem, eu jamais estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Para em seguida, negar covardemente a Jesus 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Você e eu somos Pedro. E o milagre que Jesus fez na vida de Pedro, pode fazer nesta noite, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos observar a jornada desse homem com Jesus. E tudo começa lá em Lucas 5, quando diz a Bíblia que Jesus ensinava uma multidão à beira do mar da Galileia. E os discípulos, ou melhor, os pescadores, acabavam de chegar de uma pescaria inglória, infrutífera. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Estavam lavando as redes. Quando Jesus olha 2 barcos ancorados, e um era o barco de Pedro, e Jesus propositadamente entrou no barco de Pedro e disse para Pedro, Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma aquele barco num púlpito e transforma a água no veículo da sua voz. E dali ele ensina a grande multidão. Então Jesus disse para Pedro, Pedro, vá para o fundo, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Diz a Bíblia que Pedro, uma lógica irretocável, disse para Jesus, ô mestre, desse negócio aqui entendo eu. Eu sou um pescador profissional. Trabalhamos a noite inteira. Não apanhamos nada. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende em sua alma um lampejo de fé. E ele diz, mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes. As redes começam a se romper. Aquele barco não consegue conter todo o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. Quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma noite de sorte, ou de uma pescaria extraordinária, mas de um milagre insólito, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele vai na direção de Jesus, se prostra e diz, Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, arreda-te de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença. E Jesus olha para ele e diz, não temas, a partir de hoje eu farei de ti
um pescador de homens. E Pedro começa a seguir Jesus, a caminhar com Jesus, a ver os milagres de Jesus, a ouvir os ensinamentos de Jesus. E diz a Bíblia, lá em Mateus 16, que Jesus está agora no extremo norte de Israel, lá em Bânias, lá no sopé do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com seus discípulos perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: mestre, o povo está confuso, ninguém sabe quem tu és. Uns acham que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era líder, Pedro que era falante, Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem antenado, você é um homem com grande discernimento espiritual. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, não pense em você, que você sabe quem sou eu, porque você tem maior capacidade que os outros. Você só sabe quem sou eu, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 posições ao longo da história da igreja. A primeira delas, subscrita hoje por mais de 800 milhões de pessoas, é que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Há uma frase em latim que diz: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração for feita, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira posição, eu penso, que aceita e abraçada por todos nós, se não pela maioria de nós aqui nesta noite, é que o próprio Jesus, o próprio Cristo, é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa compreensão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro é Petros, pedra é Petra. Não é pedra que deriva de Pedro, é Pedro que deriva de pedra. Petros é um fragmento de pedra, arrancada de um maciço rochoso. Petra é uma rocha inabalável. Metáfora usada na Bíblia apenas para Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta Petra que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome demonstrativo também nos ajuda a entender. Tanto na língua portuguesa, quanto no inglês, quanto no grego, há uma diferença entre esta e essa. Diz that. Esta, essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Então eu digo esta Bíblia. Ela está comigo. Mas se eu coloco a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus é o fundamento da igreja. Mas mais, ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Terceiro,
Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos e não produziríamos uma conversão sequer. Portanto, quem edifica a igreja é Jesus. Ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja. E em quarto lugar, ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, a partir de agora, diz Mateus 16, que Jesus passa a ensinar algo que nunca tinha tratado com eles. Pela primeira vez, Jesus abre essa agenda para eles e diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, para ele ser crucificado. E diz a Bíblia que quando Pedro escuta isso, imediatamente depois de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz o texto, que chama Jesus à parte. Vem cá, Jesus, vem cá. E passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti. Que isso? Isso não pode acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios. Pensa melhor. E Jesus se volta para ele e diz: arreda, Satanás. És para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pensem bem comigo. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiramente, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Ele não está dizendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, possesso. Ele não está dizendo isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Ele não está dizendo isso. O que Jesus está fazendo é mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Arreda, Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Porque se nós não discernirmos isso, a gente diz: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo. Tanto é verdade que Jesus não manda Pedro arredar e permanecer, é que uma semana depois, diz a Bíblia, ele sobe para um alto monte. A tradição diz que é o Tabor. Outros pensam que é o Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. E diz a Bíblia que Jesus leva para o alto do monte Pedro, Tiago, João. E ali 4 milagres acontecem no alto daquele monte. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz celestial dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Em outras palavras, Moisés e Elias, o representante da lei e dos profetas, estão conversando com Jesus sobre a sua partida, e a palavra partida no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. E eles estão dizendo para Jesus, e conversando com Jesus, que a sua morte na cruz era e é o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus nos libertou. Foi na cruz que Jesus quebrou os grilhões da nossa vida. Foi na cruz que Jesus rompeu as nossas cadeias. Foi na cruz que Jesus comprou a nossa eterna redenção. Foi na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Os discípulos, Pedro inclusive está lá, mas ele não tem discernimento. Vendo milagres, mas não discernindo as coisas mais importantes da vida cristã, por exemplo, ele não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus.
Quando ele disse assim, mestre, bom estarmos aqui, nós vamos fazer 3 tendas. Ele achava que ele estava no controle da situação. Uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. E diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Que bobagem? Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é absoluto. Mas diz a Bíblia que quando eles desceram desse monte, tinha uma multidão presente e um pai aflito, com um filho único endemoniado, que tinha apresentado aos discípulos que estavam no sopé do monte, os 9 que ficaram, e diz a Bíblia que eles não puderam libertar o menino. E então diz o texto que esse pai apresenta Jesus, apresenta o caso a Jesus, e Jesus solta um gemido, dizendo, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Trazei o menino. E Jesus dá uma ordem para o menino, aliás, para os demônios que estão no menino, saia desse rapaz e nunca mais volta a ele. E o menino ficou livre, e o menino ficou liberto. E diz Lucas 9:43, que todos ficaram admirados do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. E aí Jesus percebe que os discípulos estão embarcando numa canoa furada, a mesma que ocorreu lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, vieram aquelas multidões para pressionar Jesus, para arrebatar Jesus e fazer dele um Messias político, um rei. E Jesus tira os discípulos de cena, manda os discípulos embarcar e ir para o outro lado, enquanto ele ficou despedindo as multidões. E Jesus percebe que mais uma vez os discípulos estão seduzidos por essa agenda. Então Lucas 9:44 diz assim, Jesus olha para os discípulos, não para a multidão, e diz, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está dizendo? O que ele está falando? O que ele está falando é o seguinte, não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vou abraçar essa proposta de ser apenas um Messias político para resolver os problemas de vocês do aqui e do agora, curar os enfermos, libertar os cativos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos. Não. Eu estou indo para a cruz, entendam isso. É para a cruz que eu vou, porque é lá que eu vou libertar vocês, é lá que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas Lucas 9:45 diz que os discípulos não entenderam isso. Então eles caminham para Jerusalém. E Jesus tinha alertado que ele ia subir para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. E diz a Bíblia que quando eles estão entrando em Jerusalém, pelo Monte das Oliveiras, uma multidão o acompanha e outra multidão o espera, e eles vão distribuindo ramos e palmeiras na estrada, naquela caminhada, e gritando e cantando, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus vai descendo o Monte das Oliveiras, Jesus vai atravessar o Vale do Cedron, Jesus vai começar a subir a encosta do Monte Moriá, lá está a entrada da cidade, lá está o templo, e diz o texto em Lucas, que quando Jesus está entrando, a multidão canta e Jesus chora. E o termo grego é chorar convulsivamente. E por que Jesus chora? Porque Jesus percebeu que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Que Jerusalém era Jerusalém que matava os profetas e aqueles a quem Deus enviava. Jesus chora porque sabe que essa cidade vai rejeitá-lo. E depois que ele entra, depois de purificar o templo, ele diz para Pedro e para João, vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E Jesus dá todas as dicas e todas as orientações, prepara o cenáculo, era quinta-feira à noite, a noite mais importante. Diz a Bíblia que ali estava a mesa posta para a Páscoa, e o que tinha nessa mesa? Cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, vinho, e ao lado, uma bacia com água, uma toalha. E por quê? Porque não se assentava à mesa sem lavar os pés. Por que não? Porque os calçados não eram fechados como os nossos. Porque Jerusalém está dentro de um deserto.
os pés empoeirados. As mesas não eram tão altas quanto as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde a sujeira dos pés. As mesas eram baixas. Você ficava firmado no seu cotovelo e os seus pés ficavam bem próximos ao rosto da outra pessoa. Os discípulos não têm coragem de lavar os próprios pés, nem lavar os pés dos outros, porque isso era o papel de um escravo. E eles, então, sem qualquer reflexão, se assentam à mesa primeiro, sem lavar os pés. E qual é o papo que rola na mesa? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós é o maior? Quem de nós vai ter maior projeção no reino? E quando Jesus percebeu que os discípulos estavam antenados no outro canal, porque Jesus está na sombra da cruz, preparando-se para ir para a cruz, e os discípulos pensando em prestígio, na feira das vaidades, Jesus os choca, pegando a toalha, pegando a bacia e começando a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino o constrangimento, o tapa de luva, lavando os pés de Mateus, de Tomé, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega diante de Pedro. E Pedro não pode aceitar essa cena. E pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz: se eu não, o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí Pedro radicalizou: nunca me lavarás os pés. Não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto de tornar-te um escravo. Não, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus então disse para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que é 880, diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, aproveita e me dá um banho completo. E Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um. Está falando de Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. Que Jesus está falando. Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Agora vocês precisam deste lavar contínuo e diário do processo da santificação. E ali, Jesus faz a grande transição do judaísmo para o cristianismo. Quando ele pega um pão, o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele pega o cálice de vinho, diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E a partir daquele dia, cessa a matança de cordeiros. A partir daquele dia, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois da Páscoa, eles cantam um hino. A essas alturas, o Judas Iscariotes já tinha sido desmascarado por Jesus. Satanás já tinha entrado nele. E já tinha saído nas sombras espessas daquela noite trevosa, para entregar Jesus aos principais sacerdotes. E quando estão saindo, Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirar-vos, ou para peneirar-te, como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece aos teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu estou sabendo exatamente o que está acontecendo. Eu sei que nos bastidores tramam a tua prisão e a tua morte. Jesus, eu acho que os meus colegas não vão aguentar. Eles não têm tutano para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, conta comigo. Eu sou batuta. A corda não rói do meu lado. Eu quero dizer para o Senhor que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha bem para ele e diz: pois em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Silenciosamente desceram no Monte Sião, atravessaram o Vale de Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha um jardim, chamado Jardim do Getsemane, onde tinha uma prensa de azeite.
E diz a Bíblia que Jesus chega ali, era um local que ele orava com frequência. Deixa 8 dos discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Chama Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Vem comigo. Então Jesus disse para eles assim: vigiai comigo. E abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai comigo. E diz o texto que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Ele, o Criador do universo, o Rei da glória, põe o rosto no chão. E diz Hebreus 5:7, que ele ofereceu aquele que podia libertá-lo da morte, forte clamor e lágrimas. E ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. Quando Jesus volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E Jesus não acorda os 3 não, só acorda o Pedro. Dá uma balançada no peito e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo período de oração, põe o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e consola Jesus. Ele volta para Pedro, Tiago e João, estão dormindo outra vez. Aí Jesus volta para o terceiro round de oração, e agora a batalha é maior. Agora a luta é mais titânica. Agora Jesus não apenas molha o chão com as suas lágrimas, mas o seu corpo começa a suar sangue e ele tinge a terra com lágrimas e com sangue. Repetindo as mesmas palavras. Agora preste atenção. Quando Jesus se levanta dos seus joelhos, ele não está mais angustiado. Não tem mais angústia nele. Não tem mais angústia. Ele se volta para os discípulos, estão dormindo, e ele dá uma balançada neles assim, diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E o Pedro acordou meio atabalhoado e viu aquela turba chegando armada até os dentes, pega a espada, decepa a orelha de Malco, e Jesus: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. O que são 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Quando a turba chega, armada até os dentes, liderada por Judas Iscariotes, de noite, Jesus pergunta: a quem buscais? Ele não está se escondendo, ele está se apresentando. A Jesus o Nazareno, pois sou eu. E caíram por terra. Naquela noite, prenderam Jesus. Não porque Jesus sucumbiu ao poder de Roma. Não porque Jesus sucumbiu à soldadesca do Sinédrio. Diz Lucas que ele foi preso porque aquela era a hora das trevas. Para aquele momento, ele tinha vindo. E quando prenderam Jesus, covardemente os discípulos fugiram, se dispersaram. O valentão Pedro não consegue cumprir a sua promessa. Passa a seguir Jesus de longe. E ele consegue, na companhia de João, possivelmente, aparentado com o sumo sacerdote, entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava lá. O Sinédrio tinha sido convocado à revelia da lei, contratado testemunhas falsas para acusarem Jesus, e Jesus está sendo cuspido, e Jesus está sendo esbordoado lá no Sinédrio. E Pedro consegue entrar. Fica lá no pátio, tem uma fogueira, a noite está fria, e Pedro fica esquentando lá um pouquinho. Quando passa uma criada do sumo sacerdote, olha bem para ele, no lusco-fusco da noite, e diz: tu também estavas com ele, o Galileu. E Pedro responde: eu não sei o que dizes, diante de todo mundo. Aqui não está bom mais, ele vai lá para o alpendre. Tenta se esconder lá. Passa outra criada, dá uma olhada bem para ele, olha de novo e diz para as pessoas ao redor: aquele lá também é discípulo dele, o Nazareno.
Diz a Bíblia que o Pedro agora não nega apenas: eu juro que eu não sei o que diz, eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho, as pessoas que estavam ali ao redor, talvez alguns daqueles que foram lá prender Jesus, olham bem para Pedro, que não consegue ficar calado nem nessas horas, e diz: o teu modo galileu, esse sotaque nortista seu, é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E agora diz a Bíblia que ele não apenas nega, ele não apenas jura, ele fala impropérios, ele blasfema, ele fala palavrão, ele diz: eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo cantou. Quando o galo cantou, Jesus cravou o olhar nele. Ele desatou a chorar. E ele saiu dali chorando amargamente, naquela noite trevosa, chutando pedras no meio daqueles olivais. Foi para casa, talvez alagando o seu leito com as suas lágrimas. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César, e Pedro não estava lá. Quando sexta-feira o dia amanheceu, o Sinédrio se reúne às pressas para enviar Jesus ao governador romano Pôncio Pilatos, e Pedro não estava lá. Ali no pretório romano, Jesus foi humilhado, vilipendiado, espancado, e Pedro não estava lá. Jesus foi condenado à pena de morte e morte de cruz, e Pedro não estava lá para ajudar Jesus a carregar a cruz. Foi preciso que um outro Simão Cirineu, ajudasse Jesus a levar a cruz. 9h da manhã, Jesus foi crucificado. Somente João estava presente na crucificação de Jesus, dos apóstolos. Pedro estava acovardado com medo. 3h da tarde, Jesus morre. Pedro não estava lá, sequer para dar um sepultamento digno a Jesus. Então, Jesus é sepultado. Não consta nem que João estivesse lá. Apenas as mulheres da Galileia estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Sábado, o silêncio da morte. Pedro e seus colegas estão trancados com medo dos judeus. Domingo de manhã, não são os apóstolos, são as mulheres da Galileia que vão ao túmulo levar aromas. E quando chegam, a surpresa, a pedra está rolada. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas: mas o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Oh, mas por que o nome do Pedro? Ele era um discípulo. Por que o destaque do nome dele? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó e nada mais. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar dos seus fracassos, deslizes e quedas, Jesus não desiste de você. Agora imagine comigo, pastor Ederson, essa caminhada de Pedro com seus colegas para Galileia. De Jerusalém a Galileia são 153 quilômetros. Eu imagino que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência, e eu acho que ele foi caminhando e pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar. Ele vai dizer para mim que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega lá, na Galileia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. O que significa isso? Preciso ganhar um troco? Fazer uma higiene mental? Não. Ele está dizendo: acabou para mim. Fim de linha para mim. Eu vou voltar para o passado. Eu vou voltar para as redes. Eu vou voltar para a pescaria. Não tem mais futuro para mim. Não tem mais sonhos para mim. Não tem mais projeto para mim. Acabou. Acabou.
Agora preste atenção. Temos que orar mais pelos líderes. Sabe por quê? Liderança é influência. Um líder nunca é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Porque Pedro era um líder. Os outros disseram, nós também vamos contigo. Só que naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. A noite inteira, nada. E eles estão voltando na madrugada com as redes vazias e com o coração empapuçado de frustração. E tem alguém lá na praia, andando, está de noite ainda, está escuro ainda, a luz do dia não chegou ainda, e essa pessoa está lá na praia, e eles estão a 100 metros da praia. E aquele que está lá na praia, olha para eles lá no barco, e diz, covardes! Foi assim? Foi assim? Não. Filhos! Para um bando de covardes, de medrosos. Tem nessa palavra mais de 1 tonelada de graça. Filhos! É assim que ele trata você, é assim que ele trata a mim, diante dos nossos fracassos, das nossas mazelas, das nossas quedas, ele nos trata como filhos. Tens aí alguma coisa de comer? Não! Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos nesta noite domina os céus, domina a terra, domina o mar. Aquele a quem servimos nesta noite empurrou um cardume de peixes selecionados para o lado direito do barco, e quando ele lança a rede, meus amados irmãos, começa a pular aqueles peixes enormes na rede, e o João, que é mais sensitivo, disse, Pedro, é ele, ele chegou, Pedro, é ele mesmo, ele está aqui, Pedro. E diz a Bíblia que quando Pedro percebeu isso, ele largou para lá o barco, ele largou para lá as redes, ele largou para lá os peixes, nadou 100 metros, eu acho que com o coração acelerado, pensando, agora ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar todo, ele vai me dizer que eu sou um covarde. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele encontra na praia uma fogueira. Só tem 2 lugares na Bíblia, no Novo Testamento, onde aparece a palavra fogueira. Foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquela fogueira ali, para recordar a Pedro a cena da sua queda, reconstituir o crime da sua covardia. E Jesus está botando aquela fogueira ali para dizer, Pedro, na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter oportunidade de me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou fazer de você uma bênção para o mundo. Pedro, sabe por que eu botei essa fogueira aqui? Para dizer para você que a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os discípulos, ele se volta para Pedro e faz uma pergunta muito particular. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta me amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sou mais leal do que os outros. Eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais forte do que os outros, eu sou mais leal do que os outros. O que Jesus está perguntando para ele é o seguinte, Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você acha mesmo que você é melhor que os outros? Você acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você acha mesmo que você me ama mais que os outros, Pedro? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas?
E ele ficou triste a terceira vez. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A pergunta é: por que Jesus perguntou 3 vezes? É óbvio. Óbvio. Porque ele negou 3 vezes. Mas o que significa isso? Significa que para cada queda de Pedro, a graça é suficiente. A graça é suficiente. A graça é suficiente para levantar. Talvez você caiu uma vez, fracassou a segunda vez, está quebrado porque pela terceira vez você caiu. E Jesus está aqui hoje dizendo: pois a minha graça é suficiente, a minha graça é suficiente, a minha graça é suficiente para levantar você nesta noite. Agora notem, há uma riqueza nesse texto que na língua portuguesa é impossível traduzir. Vocês sabem que na língua grega, nesse texto foram usadas 2 palavras. O verbo agapao e o verbo filéu. Da palavra ágape e da palavra filia. Ágape é o amor que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro, que se sacrifica pelo outro. Filia é o amor de amizade, de onde vem a nossa palavra, por exemplo, filosofia, sabedoria. É aquele amor apenas que gosta do outro. Agora vamos entender o que aconteceu. Quando Jesus perguntou a primeira vez para Pedro, ele usou o verbo agapao. E Jesus pergunta: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi outra coisa. Pedro respondeu para Jesus: Filose. Filose. Sabe o que ele disse? Jesus, amor ágape eu não tenho. Eu não estou preparado para morrer por ti. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose. Na segunda pergunta, Jesus usou o mesmo verbo. Petros, agapas-me. Tu me amas com amor ágape. Tu me amas com amor sacrificial. Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim. Pedro não respondeu essa pergunta. O que respondeu foi: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose. Filose. Por que o Pedro ficou triste assim a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro tinha usado nas 2 primeiras respostas. Então Jesus pergunta para ele assim: Petros, fileis-me. Pelo menos tu gostas de mim? Aí Pedro ficou triste. E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Lição aprendida. Quando você, confiando em você mesmo, diz para Jesus que vai morrer por ele, dar sua vida por ele, você pode fracassar, como Pedro fracassou. Mas quando você reconhece que você não tem poder em você mesmo, aí Deus, o Espírito Santo, capacita você para dar a sua vida por Jesus. Mas notem que Jesus não está apenas restaurando Pedro, ele está restaurando o ministério de Pedro. Porque ele diz: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez eu esteja falando aqui nesta noite para algumas pessoas que já foram gente de linha de frente, gente de liderança, gente que estava com a mão no arado, que talvez por uma razão ou outra na vida, um fracasso ou outro na vida, largou a mão do arado, retrocedeu, desistiu. E diz: não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim, pois Jesus está aqui hoje para colocar de volta na sua mão o cajado de pastor. Para você retomar. E a única exigência que Jesus Cristo faz para restaurar você é a pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? Se você ama Jesus, é hora de recomeçar. Pois bem, queridos, notem comigo que depois que Jesus restaura Pedro, restaura o ministério de Pedro, é maravilhoso. Pedro não é mais o mesmo homem.
A partir daqui, Pedro não é mais o mesmo homem. Pedro não é mais covarde, Pedro não é mais medroso, Pedro agora enfrenta prisões, Pedro agora enfrenta açoites, Pedro agora é um homem de oração, Pedro agora é um homem que prega e os corações se derretem, Pedro agora é um homem que ora e os enfermos são curados, Pedro agora é um homem poderosamente usado por Deus. E diz o versículo de número 19, confira comigo, versículo 18, que Jesus então se dirige a Pedro assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, você se lembra naquele dia que você prometeu que daria sua vida por mim? Que morreria por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não. É quando você ficar velho. Eles vão pregar você numa cruz. Eles vão cingir você. Eles vão crucificar você. E o verso 19 diz assim: Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus está dizendo para Pedro que na velhice ele vai morrer crucificado, mas com esse gênero de morte Pedro vai glorificar a Deus. E só depois de avisá-lo é que Jesus diz assim, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, é segue-me para a cruz, para a morte. Agora preste atenção comigo. Se não fosse a graça de Deus na vida de Pedro, eu acho que ele sairia daqui, pastor Ederson, para uma clínica psiquiátrica. Você já pensou o que um cara chega em casa, ele era casado, e a esposa vai recebê-lo à porta com um abraço e vem na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Ele está tomando uma refeição deliciosa e vem na cabeça dele assim: quando você ficar velho, você não vai aposentar não, você não vai morar numa casa de praia não, você não vai morar numa montanha não, você vai ser crucificado. Está viajando, fazendo a obra de Deus. E vem na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. A pergunta é: a velhice chegou. Está na hora da profecia se cumprir. Como é que ele reagiu? Vejamos então, e eu termino aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Confira comigo. Versículos 14 e 15. Olha como é que foi a reação dele. Versículo 14, ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Essa expressão certo de que estou prestes é a mesma de Paulo: o tempo da minha partida é chegado. Tem o mesmo significado. Deixar o meu tabernáculo, o que ele está falando? Deixar o tabernáculo significa morrer. Morrer. Quando esse tabernáculo se desfizer, temos uma casa permanente no céu. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, ele entendeu a profecia lá atrás. Quer dizer, a minha morte e a natureza da minha morte foi profetizada por Jesus. Foi revelada por Jesus. Como é que ele está sentindo? Desesperado? Deprimido? Com medo? Tentando fugir? Vejamos o versículo 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei. De que maneira? Diligentemente. Por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Roma não vai me matar. Roma não tem poder de botar um fim no meu ministério. Roma pode silenciar minha voz, mas a pregação que eu proferi, que eu anunciei, vai continuar reverberando na história. O meu ministério não vai acabar. O que eu ensinei
vai continuar produzindo resultados e efeitos ao longo dos séculos. Meus amados irmãos, aqui está a grande vitória de um cristão. Nem a vida, nem a morte pode separá-lo do amor de Deus. Os homens podem tirar nossa vida, mas os homens jamais poderão matar a voz do evangelho que foi proferida pela nossa boca. Esta voz vai continuar ecoando. Esta voz vai continuar ressoando nos corações. Esta voz do evangelho vai continuar produzindo resultados extraordinários para o reino de Deus. Eu preciso de você que o mais importante, então, não é o obreiro, é a obra. Não é o evangelista, é o evangelho. Não é, meus amados irmãos, o pregador, é a pregação. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua, vitoriosamente. Vitoriosamente. É claro que o cristianismo, irmãos, requer de nós postura, decisão e coragem. É por isso que a Bíblia diz que os covardes, os tímidos, não entrarão no reino de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. É preciso se posicionar. E entender uma coisa: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que esta igreja continue engajada e comprometida com este evangelho. Que muitos, se Jesus não voltar antes, sejam levantados. E que esta obra continue por gerações e gerações, para a glória do Cordeiro, daquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu disse no começo desta mensagem que Pedro está aqui. Que Pedro mora debaixo da nossa pele. Que o sangue de Pedro corre em nossas veias. Que o coração de Pedro bate em nosso peito. Eu não sou diferente, Pedro. Você também não é. Pedro teve os seus deslizes, suas fraquezas, mas ele foi restaurado pela graça. E o Deus de toda a restauração está aqui nesta noite. O Pedro que está aqui hoje pode ser levantado por Jesus, perdoado por Jesus, restaurado por Jesus, usado poderosamente por Jesus. Você é Pedro? Essa mensagem encontrou o endereço certo. Coloque a sua vida nas mãos deste Deus Todo-Poderoso e volte para casa hoje, restaurado pelo Senhor, para a glória de Deus. Receba o nosso tributo de gratidão, Deus, pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Receba a nossa gratidão por esta igreja, que por anos tem anunciado o Evangelho, com fidelidade e zelo. Receba a nossa gratidão pela vida do pastor Ederson, por toda a liderança que o acompanha no pastoreio deste rebanho. E receba a nossa gratidão por todas as pessoas que compõem esta igreja. Receba a nossa gratidão pelos irmãos e amigos que visitam esta igreja nesta noite. Tu nos conheces como ninguém pode nos conhecer. Tu sabes as áreas da nossa vida que nesta noite precisa de um toque da Tua mão, de um toque da Tua restauração. Tu és o Deus que tem prazer na misericórdia. Tu és rico em perdoar. Que nesta noite os corações se dobrem, se rendam a Ti e saiam daqui restauradas por Ti, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.